Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Evangelho segundo o relato de João, no capítulo 3, verso 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: Em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aí apenas. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, clamando a Sua misericórdia divina. Senhor, os tempos estão tão estranhos, tão frios, as pessoas tão indiferentes, mas não nos deixa sermos devastados, Deus, por esse secularismo, esse esfriamento. Mantém-nos firmes, com os olhos em Ti, com a consciência cativa à Sua palavra, com o coração, Deus, derramado no Seu trono e no Seu altar. Deus, tira nossos olhos desse mundo, das preocupações que Ele traz. Senhor, salva-nos e seremos salvos. Santifica-nos e seremos santos. Consola-nos e seremos consolados. De maneira que o Seu reino avance, que o Senhor receba glória para si e que o Senhor nos conforme à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui nessa palavra extremamente útil e urgente para a sua vida. O texto que eu li fala de um dos encontros mais enigmáticos que Jesus teve com uma pessoa. Fala do seu encontro com o judeu, membro da seita dos fariseus, membro do sinédrio, Nicodemos. E neste encontro de Jesus com Nicodemos, nós aprendemos uma das mais importantes doutrinas de toda a Escritura, a doutrina do novo nascimento. Essa pode ser chamada nos dias de hoje de a doutrina esquecida, a doutrina do novo nascimento. É impressionante notar que mesmo nas duas alas cristãs que nós encontramos, a ala carismática, pentecostal, neopentecostal, e a outra ala, a ala histórica, ortodoxa, teológica, é impressionante notar que nenhuma das duas dá a necessária e devida ênfase a essa doutrina. Essa ala mais carismática nem se fala, ela tem um viés de salvação por obras, sequer conhece a doutrina do novo nascimento. O mais impressionante é a outra ala, que possui conhecimento histórico, acadêmico, ortodoxo. Parece que a sua teologia, a sua doutrina consiste
em transmitir conhecimento, transmissão de informação. Parece que a redenção se dá pelo conhecimento. É em campo filosófico, acadêmico. E eles esquecem dessa doutrina, que mostra que a vida cristã, a salvação, é orgânica. Começa de dentro para fora. Então se torna uma doutrina esquecida. Novo nascimento também é um substituto para a doutrina da regeneração, que são sinônimas. Parece que as pessoas estão ingressando no reino apenas por adotar os costumes concernentes à sua doutrina, à sua igreja, à sua religião. Mas estão esquecendo da transcendência da salvação, a sobrenaturalidade da salvação. A salvação não vem da terra, vem do céu. O homem não pode entrar por agregar algum valor, agregar conhecimento ou alguma obra. O homem só pode ser salvo se o Deus dos céus e da terra salvá-lo. Salvação vem de cima, não vem de baixo. E essa doutrina está sendo esquecida. Por essa razão que você vê um número gigantesco de igrejas e de ditos evangélicos professando a sua fé normal e livremente, batismos acontecendo aos montões, igrejas sendo plantadas, seminários sendo feitos, conferências sendo realizadas, livros sendo publicados, programas de TV, e o contingente evangélico cresce como nunca. Mas você não vê mudança na vida deles. Você não vê expressão cristã no seu viver diário. Por quê? Porque está acontecendo um crescimento de um cristianismo nominal. O que é o crente nominal? É o crente só externamente, só de nome. É o crente que só professa a fé cristã, mas não foi transformado pelo Espírito Santo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então está vendo isso. Por quê? Uma vez que essa doutrina é retirada, esquecida, não é pregada, não é ensinada, qualquer um pode ser declarado salvo. Ou qualquer um pode declarar o outro salvo apenas por cumprir os protocolos, os dogmas da religião. Mas Jesus aqui foi bem claro com relação a Nicodemos. Só pode ingressar no reino, só pode ser um cristão autêntico quem passar por esse processo, que está acima, transcende a religião, os costumes, o novo nascimento, a regeneração, nascer de novo, o renascimento. E a igreja precisa resgatar essa doutrina. Então, por essa razão que o bode vem para a igreja e continua bode. O joio vem para a igreja, continua joio. E ele pensa que ele é trigo, ou ele pensa que ele é ovelha, porque agora ele aderiu, ele aprendeu, ele alcançou conhecimento histórico, acadêmico, reformado, teológico ou doutrinário. Mas a essência dele, o cerne dele, o coração, a alma dele, não foi afetada, não mudou. Então está caindo no mesmo erro que a igreja romana, desses 20 séculos. Salvação continuará sendo fiada nas obras. E quando diz obras, não são só sacrifícios. Conhecimento também é obra, batismo é obra, profissão de fé é obra. Eu não posso me fiar nisso. E muitos aqui precisam aprender isso e se questionarem: eu passei pelo novo nascimento?
Não, eu sou salvo, por quê? Porque eu estou numa igreja bíblica, congrego na igreja Aliança do Calvário, cumpro os ritos da fé reformada. Não, houve uma mudança interior, uma transformação radical de mente e coração. É isso que vai definir a sua entrada no céu. Agora, o que é engraçado é que as pessoas tinham o mesmo costume, porque quando nós estamos no mundo, temos um pensamento, uma visão, uma cosmovisão, costumes, hábitos, sentimentos, afeições. E a pessoa ingressa na fé evangélica, 1 ano, 2, 10, mas ela continua tendo as mesmas afeições, pensamentos, sentimentos. Como é que uma pessoa dessa pode dizer salva? Tem que haver uma mudança radical. E se isso não aconteceu com você, você pode passar por qualquer igreja, por mais bíblica que seja, e agregar o maior número de informação e conhecimento possível. Isso não é suficiente. E isso foi o caso de Nicodemos. Não é o Augustus Nicodemos não, tá? É o Nicodemos. Vamos entrar um pouco então no texto. Na vida pública de Jesus, na vida pública, no ministério terreno de Jesus, que se deu num curto período de tempo, era comum ele ser cercado por pessoas pobres, miseráveis, desventuradas, enfermas, simples. Só você ir para o evangelho, para os evangelhos, você vai ver as multidões desafortunadas, miseráveis, seguiam Jesus. Esse era o tipo e o perfil de pessoas que o cercavam. Entretanto, nessa história, tirada do capítulo 3, uma figura singular vai encontrar Jesus. Nós temos um encontro com alguém incomum, alguém que não era do círculo de pessoas que cercava Jesus. Esse homem era Nicodemos, uma autoridade judaica. Agora, por que um homem com essas prerrogativas, um homem com essa patente, uma autoridade judaica, iria procurar Jesus? Por que ele se interessaria por Jesus? Porque apesar de todo o seu conteúdo, algo lhe faltava. Algo faltava no seu coração. Vamos conhecer um pouco então quem era Nicodemos. A Bíblia diz, o capítulo diz primeiro que ele era um fariseu. O que é fariseu? Os fariseus compunham a mais importante seita, ou a mais importante grupo da religião judaica. A palavra fariseu vem do grego, quer dizer separados. Eram os separatistas, não no sentido isolacionista, como os essênios que se excluíam. Eram separatistas no sentido ritualístico, separavam das impurezas, observavam com extremo zelo a lei. Isso quer dizer fariseu, no sentido puritano, né? Observavam com precisão os aspectos da lei. E esse era o grupo mais importante e mais influente do judaísmo. Para fazer parte desse grupo, por exemplo, dos fariseus, você tinha que fazer votos e um juramento diante de 2 ou 3 testemunhas. No que consistia esse voto? Eles prometiam dedicar toda a sua vida em observar a lei. Esse era o principal voto para entrar na seita judaica dos fariseus. Eles prometiam dedicar toda a sua vida em observar a lei. Os fariseus também eram o grupo dos mais seletos. O historiador Flávio Joséfo diz que em toda a nação havia apenas 6.000 fariseus na época de Jesus. E os fariseus foram responsáveis por criar códigos e comentários acerca da lei, de modo que eles davam mais crédito ao comentário,
a interpretação que eles faziam da lei do que a própria lei. Eles acrescentaram quase 600 mandamentos à lei, extra-bíblicos. Para você ter uma ideia, eles entendiam que a salvação, a adoração a Deus, a aceitação se dava pela obediência restrita da lei. E eles levavam isso tão a sério que através de obedecer à lei, eles foram criando outros desdobramentos acerca da lei. Por exemplo, a lei proibia o trabalho no sábado, mas eles interpretavam isso de forma tão radical, que eles proibiam que uma mulher olhasse no espelho no dia de sábado, porque se ela olhasse no espelho e visse um cabelo grisalho, ela podia querer arrancar o cabelo, isso é trabalhar, então a mulher não podia olhar no espelho do dia de sábado. Eles entendiam que, não somente isso, mas que atar nós no sábado era trabalho, então violava o sábado, então eles não podiam atar nós. Mas a mulher, para colocar o véu, ela tinha que fazer um nó. Então eles tinham que codificar a doutrina do nó. Então eles faziam o quê? Fazer nó só viola a lei quando for para embarcações, para montar cavalo. Se fazer nó nisso, viola o sábado, quebra a lei. Mas o nó, para usar o véu, esse pode. Olha o absurdo que eles chegavam na restrição. Por exemplo, no dia do sábado, se alguém tivesse garganta inflamada, ele só podia beber o vinagre. Fazer o gargarejo não podia, porque quebrava a lei, era um tipo de trabalho. Então eles eram extremos nesse sentido. Se uma galinha botasse um ovo, no sábado, só podia comer aquele ovo, se já planejasse a morte da galinha. Era nesse nível que os fariseus queriam observar a lei. Então para eles tudo isso era quebra do sábado. Nicodemos era membro deste partido, desta seita judaica, os fariseus. Que mais que Nicodemos era? Nicodemos não era só um fariseu, mas ele era um dos principais. A Bíblia diz que Nicodemos, um dos principais dos sacerdotes. A palavra principal aqui dá a ideia de príncipe, mas não no sentido monárquico, mas no sentido de autoridade. A palavra grega é archon, que quer dizer autoridade. E isso aponta para o sinédrio. O que é o sinédrio? Se os fariseus já eram um grupo seleto, 6.000, o sinédrio é mais seleto ainda. O sinédrio é um tipo da Suprema Corte Judaica, composta de 70 membros e um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, 71. Nicodemos fazia parte do grupo seleto dos fariseus e do grupo mais seleto, o sinédrio. Ele era um dos 70, era uma autoridade. Por isso, príncipe, dá a ideia de uma autoridade. Esse sinédrio era tão importante que eles julgavam todas as questões de todos os judeus, de todo mundo. Eles que definiam e decidiam. Nicodemos era membro do sinédrio. Isso aponta para o quê? Para a autoridade e a importância que estava sobre Nicodemos. Era esse o tipo de homem que foi atrás de Jesus. Mas ele não era só fariseu e nem membro do sinédrio. Ele também era um homem rico, e muito rico. Mas não é esse texto que aponta para a riqueza de Nicodemos. Capítulos depois, no próprio livro de João, mostram que ele era um homem possuidor de muitas posses. Eu vou ler aqui e você vai entender. João 19:39 diz assim, ó: e ele, José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Esses perfumes eram muito caros. Só uma pessoa rica possuía qualquer porção que seja desses perfumes. Nicodemos não só possuía, como ofereceu a Jesus 34 quilos, porque o judeu não embalsamava o corpo,
não enfaixava o corpo, no sentido de, como os egípcios. O judeu passava ervas aromáticas para conter o cheiro da decomposição. Essas ervas eram caríssimas. Na morte de Jesus, Nicodemos ofereceu 34 quilos, que é uma coisa só para milionário. Então Nicodemos era muito rico, não só rico, mas um milionário. Então veja a importância desse homem. Membro da seita mais respeitada do judaísmo, fariseus, membro da Suprema Corte Judaica, o Sinédrio, um dos 70, e um homem rico. Esse é o homem que vai encontrar Jesus. Notem, não foi Jesus que foi atrás dele. Muito importante você notar isso aqui. Foi ele que foi procurar Jesus. Porque um homem, apesar de todas essas características, qualidades, foi até Jesus? Por quê? Porque apesar de reunir todo esse conteúdo, toda essa qualidade, Nicodemos ainda era vazio. Ele não conseguia descansar em Deus. Quem é que, pela observância da lei, com o acréscimo de 600 mandamentos, vai conseguir paz? Nicodemos ainda não tinha paz. Nicodemos não conseguia descansar na religião das obras. Talvez você está aqui assim, mesmo que faça uma centena de anos que já seja evangélico, não consegue descansar, não consegue ter paz no coração, porque de algum modo você está querendo descansar na sua performance, nas obras. Ele foi ter com Jesus porque esse homem estava coberto de culpa, coberto de medo, por isso que ele o procurou. Talvez você é um homem ou mulher importante, talvez você acumula títulos, ou você possui conhecimento, ou você faz parte da religião há muito tempo, mas ainda não consegue repousar, não consegue descansar, não consegue ter paz no seu coração, assim como ele. O que mais nós aprendemos? Em que período do dia ele foi se encontrar com Nicodemos? O verso 2 diz que este de noite foi ter com Jesus. Ele vai à noite. Ele vai de noite. Por que de noite? Quando você quer conhecer uma pessoa, olhar para ela cara a cara, a melhor hora de fazer isso é durante o dia, né? A luz do dia. Mas Nicodemos não. Há muitas especulações quanto ao horário, mas o mais correto é entender que Nicodemos foi à noite porque temia ser visto por alguém indo ter com Jesus. Porque para os judeus, para os fariseus e para o sinédrio, Jesus era um impostor, um embusteiro, um falso profeta, um falso Messias. Nicodemos, temendo a repercussão, temendo a represália, ele vai à noite para não ser visto, vai às escuras, vai escondido, para não ser visto. Aqui eu aprendo uma coisa também. Se você vai à noite ou de dia, se vai publicamente ou se não vai, o importante é que você vá até Jesus, vá até Ele, busque Ele. Se você tem medo, se não tem fé suficiente, se você é tímido, vá até Jesus. Apesar das debilidades, apesar dos medos e temores, esse homem foi se encontrar com Jesus, porque viu em Jesus a única possibilidade de receber essa paz. Mas se Jesus, presta atenção, não era aceito pelo sinédrio, e não era aceito pelos fariseus, porque um membro do sinédrio e um membro dos fariseus foi ter com Jesus? Porque ele teve interesse em Jesus, porque provavelmente Deus já estava trabalhando no coração de Nicodemos.
Provavelmente Nicodemos já havia ouvido algum sermão de Jesus e visto alguma obra, algum sinal de Jesus. Tanto é que Mateus 25, 55, quando ele vai ser entregue às autoridades, ele responde a elas assim: então disse Jesus à multidão: saístes como com um salteador, com espadas, varapaus para me prender. Entretanto, todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Jesus está falando que ao longo do seu ministério de 3 anos e meio, muita gente ouviu, possivelmente Nicodemos já tinha sido afetado pela mensagem e pelos sinais. E por que Nicodemos foi? Apesar de ter todas as prerrogativas e todo o conhecimento e participar do Sinédrio, a alma desse homem, como de Martinho Lutero, não descansava. Esse homem sentia culpa dos seus pecados. E por ouvir Jesus e ver seus sinais, Nicodemos foi com ele à noite. Por quê? Porque talvez pensava assim: talvez esse homem pode me ajudar. Quem sabe esse homem não é de fato o Messias. Talvez esse homem pode me remover a culpa. Esse homem pode solucionar meu problema. Por isso foi com ele. E como Nicodemos se dirige a Jesus? Como ele dirige? Então, aqui eu disse porque ele teve interesse por alguém rejeitado pelo judaísmo. Porque ao ouvi-lo durante esses anos e ver seus sinais, o Espírito já estava a trabalhar em Nicodemos. Por isso eu digo para você: não tema quanto ao seu pai, quanto à sua mãe, quanto aos seus vizinhos. Não tema quanto àqueles que você já evangelizou e orou. Pode ser que no início da sua pregação eles ouçam, e pode ser que no final da sua vida eles se convertam. Pode ser que isso aconteça. Pode ser que a semente fique lá e não germine no tempo que você determinou ou esperou. Pode ser que venha depois de algum tempo. Pode até ser que o Espírito já esteja trabalhando na sua mãe, no seu pai, nos seus vizinhos, naqueles que você há algum tempo já pregou, orou e jejuou, assim como Nicodemos. E quem sabe à noitinha não procurem você, relatando o que já aconteceu. Agora, como ele se dirige a Jesus? Como começa o diálogo, né? Verso 2, e este foi ter de noite com Jesus e disse, olha como ele se dirige: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele usa o termo Rabi, é um título usado pelos judeus para se dirigir aos seus mestres. Rabi, rabino, da ideia de um mestre, de uma autoridade judaica. Ele foi diante de Jesus de forma respeitosa, temerosa. De fato, ele reconheceu em Jesus a autoridade de Deus nele. Ele reconheceu. Por isso, vejam só, outros o tratavam como impostor, embusteiro, falso profeta. Nicodemos não foi tanto. Já havia alguma iluminação em Nicodemos para chegar nele: mestre, rabi, esse homem é de Deus. Porque é impossível alguém fazer os sinais que ele faz se Deus não for com ele. Entretanto, ainda não houve conversão. Houve uma simpatia, um interesse. Por quê? Porque ele na verdade ofendeu Jesus, chamando ele de rabi. Porque quando Mateus 18, Jesus, a popularidade dele explode, e os discípulos vêm diante dele: mestre, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é João Batista que ressuscitou dos mortos, outros Jeremias, outros os profetas. E tu, quem diz que sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ou seja, a declaração de Pedro ou de Natanael foi que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, era Deus encarnado. Nicodemos se limitou, ele é uma autoridade usada por Deus. Isso provando o quê?
que a conversão ainda não tinha acontecido, mesmo que de forma respeitosa ele se dirigisse a ele. Então foi essa a maneira que Nicodemos começou o diálogo e fez uma afirmação. Sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não estiver com ele. Agora a resposta de Jesus, vamos ver, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Olhe para cá. Por que Jesus respondeu dessa maneira? Aliás, por que Jesus respondeu? Nicodemos não fez nenhuma pergunta. Nicodemos fez uma afirmação. Nicodemos disse que era um mestre instruído, enviado por Deus. Jesus responde, entra no diálogo, respondendo uma pergunta que não foi feita. Nicodemos não fez essa pergunta, ele só reconheceu ele como rabino. Por que Jesus então diz: olha, o senhor é mestre, o senhor é um mestre, né, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não for com ele. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Uai, eu não te perguntei isso? Jesus era onisciente. Aqui ele vai mostrar a divindade dele. Ele sabia qual era a intenção de Nicodemos. Nicodemos só o procurou de noite, porque ele estava preocupado com a sua salvação. A ideia aqui de Nicodemos, o coração dele estava assim: já que esse homem apareceu, quem sabe ele não seja o Messias? E eu quero me assegurar, se toda a minha obediência à lei, se fazer parte dos fariseus, se ser membro do Sinédrio, é suficiente para eu ser salvo. Ele estava com essa questão no coração. Jesus então já chega respondendo: não é suficiente. Ele estava preocupado com a sua vida eterna. Sua alma não repousava seguro. Nicodemos queria saber se estava aprovado ou não diante de Deus, sem que ele tenha falado. Pastor, como é que você pode ter certeza que era isso? Porque na tréplica de Nicodemos, ele não desmente Jesus. Entendeu? Porque Nicodemos podia falar: não, mas eu não quero saber disso não, Jesus, não estou preocupado com isso. Eu estou fazendo outra afirmação, eu quero saber a sua natureza. Eu não quero saber a condição da minha alma. Não, Nicodemos entra no diálogo. Ou seja, demonstrando que essa era a preocupação dele. Jesus estava dizendo para ele com essa resposta: não basta toda a sua consistência religiosa. É necessário uma força sobrenatural para você entrar no reino dos céus. Jesus estava antecipando as questões da alma de Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode compreender os mistérios do reino, nem tampouco entrar nele. Irmãos, outra coisa que eu aprendo aqui: quem é você? Quem é você? Você é você, não é? Seguramente você é um homem, uma mulher que adquiriu alguma coisa na vida. Você tem nome, legitimidade. Você é indivíduo. Indivíduo é a capacidade de ser uno. Só tem você no planeta. E ai de mim, de nós, se tivesse dois de você. Só um de você já está bom. Quem é você? O que você já conquistou? O que você tem? Onde você mora? Qual a sua idade? Quais são seus sonhos, seus projetos? Você, como Nicodemos, tem uma identidade própria, e você, ao longo desse tempo, formou essa identidade e ocupa uma posição na sociedade, uma posição no reino, na igreja, no mundo espiritual. Ok? Ok. E talvez você tenha até destaque e prestígio como Nicodemos. Mas a maior necessidade de Nicodemos e o maior anseio da alma dele era saber se eu estou salvo, se eu sou aceito por Deus, se eu tenho a vida eterna.
Nicodemos, na escala de valores, colocou todas as suas prerrogativas, seus títulos, sua posição embaixo, e a necessidade da sua alma no primeiro lugar. Essa também deve ser a grande preocupação sua. Onde repousa a sua alma? Onde descansa a sua fé? Qual é a condição da sua alma? Por mais que você tenha a identidade que você tem, Jesus, quando lê o coração de Nicodemos, vê que esse era o anseio de um homem daquela graduação. Se o Senhor ler o seu coração, se o Senhor escrutinar o seu coração, se o Senhor sondar o seu coração, também esse é o grande anseio da sua alma. Apesar de você ser quem você é, sua alma aspira pelas coisas celestes. Isso aqui me impressionou nele. Apesar de tudo que ele tinha e que ele era, ele estava preocupado. Para onde eu vou quando eu morrer? Como está a minha condição diante de Deus? Eu tenho a vida eterna? Se não tenho, como faço para tê-la? Essa não é a nossa condição. Pastor Danilo aqui pregou aos 4 sábados atrás sobre o tesouro. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Não deveria ser algo óbvio o coração de todo e qualquer crente estar em Deus? Não deveria ser esse o nosso anseio? Ali fala das lealdades, dos anseios, ali fala dos desejos mais íntimos. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Aqui Nicodemos está mostrando onde estava o tesouro dele. Apesar de tudo. Agora, quando eu vejo o coração de muitos, que é expresso por atos e palavras, rapaz, é tanta preocupação com coisa que pardal não tem preocupação, é tanta preocupação com coisa que lírio do campo não tem, é tanto anseio por se destacar e construir aqui nesse campo terreno. Nicodemos não, gente. Quero saber a condição da minha alma. Aí Jesus responde dizendo: toda a sua consistência religiosa não é suficiente. Ou seja, irmãos, nossa condição religiosa, acadêmica, teológica, ortodoxa, não é suficiente para nos garantir a vida eterna. Esqueça disso. Agora Nicodemos vai dar a sua tréplica. Ele falou, Jesus deu a réplica, e Nicodemos vai dar a sua tréplica. Ele vai usar agora o argumento em latim chamado reductio ad absurdum. Vai reduzir o argumento a um absurdo. Olha o que ele vai dizer, verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Velho é adulto, grande. Pode porventura voltar na barriga, no ventre da mãe, e nascer segunda vez? Você falaria isso para Jesus? É meio tolo isso aí, né? Alguém chega para você: tu és mestre Israel. Para, Nicodemos, eu sei, você está aflito pela sua alma, você quer saber se você está aprovado para ir para o céu. Não, você não está. Como eu não estou sendo judeu, sendo fariseu e sendo membro do sinédrio? Não, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos coça a cabeça. Eu vou usar aqui o reductio ad absurdum, redução de argumento para mostrar o quanto ela é absurda. Ou seja, vou fazer de bobo. Porque veja só, lembre-se, ele é um mestre em Israel. Ele não respondeu isso como um ignorante. Ele respondeu assim para mostrar para Jesus que aquilo que Jesus está dizendo era um absurdo. Ele não compreendia. Na mente de Nicodemos, a salvação, o ingresso no reino, se dava pelo zelo e obedecer à lei. Aí vem alguém e diz assim, e coloca a lei de lado, e diz, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, vou reduzir o argumento absurdo. Ou seja, o senhor está falando besteira. Como é que eu desse tamanho, com 1,80 m, com 48 anos, eu vou entrar na barriga dela de novo? E Nicodemos não entendeu.
e quis reduzir o absurdo para ver como Jesus sairia. Jesus então volta a responder, verso 5. Olha lá, respondeu Jesus: em verdade, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Os judeus eram doutores da lei. Eles conheciam várias formas ritualísticas. E a ideia de novo nascimento também era comum a eles. Porque para entrar no judaísmo, nas seitas, eles passavam para o ritual de purificação, que é semelhante ao novo nascimento. Ok? Por isso que Jesus diz, quem não nascer... Você não entendeu bem que tem que nascer de novo? Eu vou te explicar. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Da água, o ritual de purificação, o batismo, o ingresso na religião. Isso é bom, é importante, é o ato externo da fé. Mas Jesus vai dizer, só nascer da água, o ato externo, os votos da religião, não é suficiente. Tem que ser da água e do Espírito. Ele está dizendo isso para Nicodemos. Você tem que nascer da terra e nascer do céu. Cumpre com os votos externos e tem que haver uma transformação interna. É isso que ele está dizendo. Porém, a intriga de Nicodemos era: porque eu, com todas as prerrogativas, preciso nascer de novo? Jesus está dizendo, porque só os rituais da lei, só a observância da lei cerimonial, só o zelo pelos mandamentos, não é suficiente, porque consistem numa mudança externa. Ainda não é suficiente, você tem que alcançar um nível maior. O quê? Uma mudança interna. Aqui é que a maioria das religiões cai. Aqui é que a maioria de muitos cristãos cai. Mas eu já fui lavado pelas águas. Eu já nasci da água. Batismo, santa ceia, orar em língua, profecia. Eu já cumpro todos os compêndios da minha fé. Jesus está dizendo, não é suficiente. Tem que haver uma mudança nas vísceras. Uma mudança nos intestinos, uma mudança no cerne, na alma, nos pensamentos, no coração. É isso que ele está dizendo. Jesus está ensinando um princípio elementar para ingressar no seu reino: nascer de novo. Entendeu? Isso tem que ser aplicado a você. É condição sine qua non. Novo nascimento para entrar no reino dos céus. É imprescindível, é indispensável que você nasça de novo. As pessoas estão se fiando no quê? Estou pagando minhas contas em dia, estou indo nos cultos, estou lendo 3 capítulos da Bíblia, está tudo bem. Você está se fiando nisso? Não. Eu quero saber se o mal que você amava, hoje você odeia. E o bem que você odiava, hoje você ama. Era rixoso, vingativo antes, deixou de ser. São princípios interiores, são afeições. Não é o quanto você fumava de maconha e o quanto você deixou. O quanto você bebia de pinga e o quanto você deixou. O quanto você frequentava balada, boate. O quanto de gente você matava e você deixou de... Não é isso. Isso é lavar, é nascer da água. É os atos externos. Mas a essência. Eu parei de matar, mas também parei de odiar. Eu parei de usar do mundo, frequentar o mundo, mas também parei de amá-lo. Perdi o prazer, a minha essência muda. Essa é a ideia. Entendeu? Porque você pode muito bem fazer uma coisa e não gostar dela. E pode deixar de fazer outra coisa e ainda gostar dela. Regeneração não é isso. Regeneração é deixar de gostar o que eu odeio e passar a fazer o que eu amo. Os crentes de hoje não. Os crentes estão fazendo o que odeiam, a justiça de Deus, e pararam de fazer o que amam, o pecado. Isso não é novo nascimento. Entendeu? Por exemplo, vou dar uma ideia clara de novo nascimento. Tem um casal
um casal na igreja, um casal solteiro, que comete fornicação. Um jovem com uma jovem, vão para a cama, vão para a cama e frequentam de vez em quando a igreja. E eles querem se batizar, mas não conseguem batizar por causa da fornicação. Aí, não tem jeito de batizar porque não estamos em fornicação. Então já sei, para a gente batizar, vamos casar. A gente casa, livra da fornicação e batiza. Você batiza, pastor? De jeito nenhum. Esse povo nasceu de novo? De jeito nenhum. Por quê? O batismo, o casamento foi uma solução para eles continuarem com a prática da fornicação. A regeneração. Os dois fornicam e estão aí na igreja. Quando ela acontece, eles param imediatamente de fazer. Mudaram. O conceito deles daquela prática mudou. Gente, isso aqui é pecaminoso, sujo. Primeiro eles param de fornicar. Depois decidem se batizar. E depois decidem se casar. Entendeu? Não é antes. Estamos casando só para continuar com a prática. Não é porque nós nos arrependemos da prática. Entendeu? Então se o casal chegar aqui, pastor, se não é casar, o senhor batiza? Batiza vocês arrepender, criar vergonha nessa cara. Aí sim. Entendeu? Regeneração é isso. Se eu casar só para me batizar, para viver livre do pecado, não é um sinal que eu nasci de novo. Porque eu mudei a prática com o casamento. Mas minha natureza ainda é fornicária. Quando há regeneração, eu não vou esperar casamento, coisa nenhuma. Eu paro agora. Chega disso aqui. Ok? Agora, o que é nascer de novo? O que Jesus quis dizer com isso? No que consiste essa doutrina? Então ele explicou e está claro para Nicodemos. Nicodemos, não dá. Tudo isso aí que se agregou não é suficiente. A confiança da sua salvação repousa nas suas obras, na sua performance, nos seus títulos. Não é suficiente. Você tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? É a doutrina que chamamos regeneração. O que é regeneração? Gerar de novo. É receber uma nova natureza. É uma natureza transformada. É o que está aqui no texto que o Renan abriu. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, conversão. Aquele que está na fé. Nova criatura é. Regenerada, refeita, renascida. As coisas velhas se passaram, a natureza antiga morreu, foi extinta, e tudo se fez novo. Jesus mostra nesse texto a origem da salvação, porque pode ser que alguém pense que ela possa vir da terra, da religião. O termo grego aqui, para nascer de novo em João 3, é geneste anoten, nascido do alto. Quem não nascer do alto, é isso que ele está falando para Nicodemos. Por quê? Porque a ideia de Nicodemos é que a salvação repousava no homem, na obediência à lei, na sua performance. Jesus, quando vai dizer a geneste anotem, está dizendo, não, a salvação vem de cima, vem do céu, ela é um dom de Deus, ela é uma obra da graça, é uma obra da soberania, ela não vem por você obedecer tudo isso. Nascer do alto, gerado do alto. Existe outro texto que menciona, outros textos que mencionam a salvação. 1 Pedro 1,3, o novo nascimento, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua misericórdia nos regenerou, novo nascimento, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo entre os mortos. Só que a palavra regenerou aqui, quer dizer anagenesis, da onde vem Gênesis, criação. Que quer dizer nova criação, gerado de novo, criado de novo, nascido de novo. E Jesus usa geneste anotem, gerado do céu. O que ele está querendo dizer aqui?
Pedro destaca que nós recebemos uma nova natureza. Jesus destaca a origem dessa nova natureza, do céu. Ou seja, o que ele está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, você não pode entrar nos céus se não tiver uma nova natureza. E essa nova natureza vem de cima e não de baixo. Vem de Deus e não vem de homens. Essa é a ideia. Esta é a ideia. A definição de regeneração é: Deus compartilha da sua natureza com aqueles que creem, fazendo deles novas criaturas. Novas criaturas. Você está vendo o caráter da salvação? Você está vendo o que é um salvo? Não é frequentar uma igreja bíblica. Não é guardar as coisas certinhas. Não é. É uma mudança orgânica, interior. Isso é nascer de novo. O verso 6, ele vai continuar seu argumento. Olha só. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires eu te dizer isso. Importa-vos nascer de novo. O que Jesus está dizendo aqui? Veja só. Quando Jesus fala no 7, não te admires eu te dizer isso. O original aqui, não fique espantado. Nicodemos estava aturdido. Ele nunca tinha ouvido isso. Até então a segurança dele toda estava em observar a lei. Ele achava que a salvação, a entrada no reino, era um ato humano. E agora ele está entendendo que é um dom de Deus. Então ele está aturdido. Jesus, não se admire de eu dizer isso. Não se assuste. Não se espante. Olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do homem recebe uma natureza humana. Tem uma natureza humana. E a natureza humana não garante nada no tocante à entrada no reino. A natureza humana, aquele que nasceu apenas do homem, aquele que só fisicamente nasceu, não pode entrar no céu. Agora, que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito recebe uma natureza espiritual. E só assim, só mediante a uma nova natureza, uma natureza espiritual, ele pode entrar no reino. Não te espantes de eu te dizer isso. Importa-vos nascer de novo. Quando ele fala importa-nos nascer de novo, ele não está dando ordem. Nicodemos, nasce de novo. Vai, Nicodemos, anda. Como se pudesse. Vai, eu vou nascer de novo. Vou virar um super saiyajin. Vai. Vou me fundir, Goku e Vegeta. Não é isso. A ideia aqui é: não te admires, não te espantes, não fique aturdido. Talvez isso pode ser trazido para nós. Pastor, o senhor está dizendo que as minhas obrinhas não vai... É igual o urso, você fala, não teve? Não teve. Não vai? Não vai. Vai, não vai, né? Suas obrinhas? Não vai. Nada valem ante a lei. Não é isso que nós cantamos? Tudo indigno, impuro sou. E vai. Para nós, Jesus está dizendo que as suas obrinhas, suas velinhas acesas, suas procissõezinhas, os seus jejunzinhos, seus votozinhos, que tem como finalidade redenção, perdão, salvação, não servem de nada. Agora, importa nascer de novo. O que ele está querendo dizer? Vai, Nicodemos, nasce de novo. Não, algo precisa acontecer com você. O Espírito precisa plantar em você a vida do alto, a vida de cima. É assim que você tem que falar para suas esposas que não são convertidas, para seus maridos ímpios, para os seus filhos, para suas congregações, e dizer: não adianta, meu filho, algo do céu tem que pegar você. Fogo do céu tem que descer sobre você, não adianta. Uma espada tem que atravessar suas vísceras e jogar ali a semente do reino. Não adianta. Boas obras. Aliás, não sei que boas obras é essa, porque crente, meu amigo, quando dá para ser ruim, é só uma obra.
Por quê? Porque não foi gerado de cima, foi gerado da religião, foi gerado do batismo, da profissão de fé. Algo precisa acontecer. Só para você ter uma ideia, rapidinho, marca aí João 3 e vai lá em Jeremias 31, para você ver o que é regeneração. Você vai ver Jeremias fazendo uma promessa da regeneração, do novo nascimento. Jeremias 32, ele vai mostrar aqui a regeneração. Veja só, Jeremias 32. Não, 31 primeiro, perdão, 31. 31, veja só. Verso 31, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Veja só, a nova aliança não é conforme a que eu fiz com seus pais, a aliança de Moisés, a aliança do Antigo Testamento. Eu vou fazer uma nova, a nova é com a igreja, é agora. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração las escrevereis, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Põe o dedo aí, olha aqui. O antigo concerto, a lei estava escrita aonde? Em duas tábuas de quê? Ou seja, se limitava à observância externa, pelo menos assim pensavam os judeus, não é? Na nova aliança, a lei é escrita aonde? Na e no regeneração. Interno, não é só externo, não é mais na tábua, não é para fora, não é ritualístico, é dentro, é mudança. Lei escrita é assim, eu tenho um código moral, eu tenho um código de justiça caído, afetado por Adão. E quando há regeneração, esse código é modificado a minha visão, as leis de Deus são implantadas, eu tenho um novo código moral, um novo código de justiça. Continuando, olha lá. Verso 33, na mente lhes imprimirei minhas leis e também no coração escreverei, e eu serei seu Deus, eles serão o meu povo. Agora vamos ver o agente disso. Jeremias 32, o verso 39. Jeremias 32, 39. Dar-lhe-eis um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem dos seus filhos. Agora olha lá, verso 40, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O meu temor é o mesmo que meu espírito. Você pode ver isso em Ezequiel. Corre para Ezequiel, que é 2 livrinhos para frente. Ezequiel 36, você aprendeu o que é regeneração. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 26. Está falando da regeneração. Promessas a respeito da nova aliança. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, regeneração. Porei dentro de vós espírito novo, ó, nascido do espírito, nascido do alto, de dentro. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha o 27. Porei dentro de vós o meu espírito, regeneração, novo nascimento, e farei com que andeis os meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observei. Olhe para cá, é disso que Jesus está tratando com Nicodemos. A promessa do novo pacto, da nova aliança, com relação à salvação, deve se cumprir em você, se você quiser entrar no céu, Nicodemos. Qual é? De um novo nascimento. A lei não agora para fora, a lei dentro, a lei no coração, a lei na mente, mudança interior, mudança orgânica, regeneração. Agora volta rapidinho para a gente terminar em João 3. João 3. De novo. Agora, Jesus mostra
quem é o agente do novo nascimento? Quem é o responsável? Como eu disse, vai Nicodemos, nasce de novo. Era ele o responsável, vai, eu vou nascer. Não, é a religião, são as obras. Quem causa isso? Quem produz isso? A ideia de regeneração, regenerar é renascer. Vou te dar uma ideia para você saber. Nos répteis, nos anfíbios, você encontra isso, por exemplo, na lagartixa. Se você cortar o rabo dela, o rabo regenera, refaz, cresce de novo, se transforma. É uma metamorfose, uma borboleta. Antes ela é o que? Uma lagarta. Já viu uma lagarta? E compara uma lagarta com a borboleta. São animais completamente diferentes. Novo nascimento é isso. Morre a lagarta, mucosa, filha de Adão, pecadora, suja, imunda, e nasce uma borboleta colorida, bonita, justa. Agora sabe o que está acontecendo na igreja? As lagartas vêm, aí só bota 2 anteninhas nela, ou pinta a corzinha dela, continua lagarta, asquerosa, mucosa, mas puseram uma anteninha, puseram uma corzinha nela, ela não virou uma borboleta. É os crentes nominais. Eles vêm rastejando, eles vêm soltando muco para todo lado, o fedor do pecado, e vão vindo. Aí você na igreja, vamos pôr 2 anteninhas nela, dá uma limpadinha, passa e pinta aí, faz uma cruzinha nela, tá bom aí ó, lagartinha de Jesus. Mas a lagarta, não meu querido, tem que entrar dentro do casulo do evangelho, da graça e da glória, e sai de lá um novo ser, uma nova criatura. É isso. Quem é o agente que causa a regeneração? Vamos lá. O agente da regeneração está em 2 textos. O verso 5. Respondeu Jesus, verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Agora o verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Jesus fala do agente nos 2 textos. Primeiro, quem não nascer da água e do Espírito. Os fariseus estavam acostumados com a água, mas não com o Espírito. Sabiam da água, mas não do Espírito. O agente da regeneração, da salvação, da conversão, da justificação, da santificação, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. É uma obra sobrenatural, irmãos. E quando ele vai dizer, primeiro ele diz, quem é o agente? O verso 5, o Espírito Santo. Depois ele mostra como o agente trabalha, o verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, ele sopra onde quer, como quer. Você sabe a origem do vento? Você não vê o vento, ele é invisível, ele é imprevisível, ele é silencioso. Ele está dizendo que o Espírito Santo atua na conversão de um pecador, na salvação, na regeneração, igual o Espírito Santo. É imprevisível. Pode ser aqui nesse culto, pode ser na vigília amanhã, pode ser na escola dominical, pode ser no trânsito, pode ser no mato. Você não sabe a hora. Ele também não dá evidências empíricas, você não vê. Você não há vestígios da ação dele. Pode ser dormindo, pode ser ouvindo um sermão, é de forma invisível, e é de forma silenciosa. Ele não fala quando está vindo, não faz anúncio quando está vindo. Essa é a obra soberana do Espírito. A regeneração é como o vento, se dá em qualquer lugar, se dá em qualquer hora, se dá de qualquer maneira dentro dos padrões bíblicos, é imprevisível, é soberana, é única e é exclusiva de Deus. Mais uma vez, Deus está excluindo as obras. Nicodemos, você está achando que é por todo esse ritual previsível, visível, é por todo esse ritual barulhento, obras, não, querido,
é uma coisa invisível, sobrenatural, que não está no seu poder, não está na sua mão. Igreja nenhuma domina isso aí, homem nenhum domina isso aí, não está na mão de pregador nenhum, de religião nenhum. É uma obra da graça e uma obra da soberania, que só o céu faz quando quer, como quer e com quem quer. Agora a gente termina. E aí? Nicodemos nasceu de novo? Foi salvo? Vamos ver se depois dessa aula de desintoxicação religiosa, Nicodemos foi salvo. Antes, Nicodemos foi ter com ele de noite. Agora Nicodemos foi ter com ele de dia. Abre comigo em João 19. João 19. Agora Nicodemos vai abertamente, agora é discípulo declarado. João 19. Antes ele foi ter de noite, com medo, com receio. Agora ele vai ter de dia. João 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, agora foi de dia, levando 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Agora vê no João capítulo 7. Primeiro, Nicodemos foi de dia, antes de noite. Agora, Nicodemos defende Cristo no Sinédrio. Passa a ser um discípulo dele, um defensor. João 7, verso 50. João 7,50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso que também és tu da Galileia? Examine e verá se da Galileia se levantou algum profeta. E cada um foi para sua casa. Veja só, agora Nicodemos arriscou a sua vida. Conversão verdadeira, novo nascimento, com evidências, com frutos. Veja só que a regeneração se deu em Nicodemos. Depois que ela acontece, ela se torna visível. Aquele que vinha ter de noite, com medo, agora vai de dia, publicamente declarando que adora o Senhor. Aquele que criticava Jesus, se opunha, agora o defende aberta e publicamente. Ele nasceu de novo. Foi um dos discípulos de Jesus. Agora eu termino. Você nasceu de novo, recebeu uma nova natureza, e essa veio do alto. Você nasceu do alto, sua essência mudou. Pastor, como eu sei que eu nasci de novo? 3 áreas: vontade, sua relação com o pecado, sua relação com o mundo, sua relação com Deus. Essas 4 coisas. Sua relação com Deus mudou de antes da igreja de Cristo e agora. Sua relação com o pecado mudou de antes e agora. Sua relação com o mundo mudou, e a sua vontade foi afetada. Essas 4 áreas você consegue saber se você nasceu. Não estou perguntando se você batizou, se você frequenta a igreja, se você fala em língua, não. Se você foi gerado do alto, de novo, sua visão do pecado e a sua relação com ele mudou. Sua visão de Deus, sua relação com ele mudou. Sua visão do mundo, sua relação com o mundo mudou. E a sua vontade foi agressivamente alterada. Se foi, você nasceu de novo, entrou no reino, herdou a vida eterna. Se não foi, você não entrou no reino, não nasceu de novo.
Paulo diz: examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Examina você mesmo para saber se você é salvo. Não fica confortável se o salarinho está bom, se a vidinha está tocando, está empurrando com a barriguinha, se está vindo aqui dominguinho. Meu filho, não contenta com isso. Examina o coração, as entranhas, os intestinos. Examina a mente, as afeições, os valores, os anseios, os afetos. Examina onde eles estão postos, no que eles estão centrados. Examina para ver se você foi gerado de novo. Se você não foi, eu vou dizer como Jesus: necessário é nascer de novo. Algo do céu tem que acontecer. Deus tem que encontrar você. A semente do céu tem que ser plantada em você. Feche os olhos, vamos orar. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.